Está no ar mais um Conexão. Ele falou que voltaria quando fôssemos conversar sobre política e ele veio mesmo, ó, o Léo. Voltei. Tá marcando presença aqui hoje no Conexão. Tudo bem, Léo? Tudo ótimo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Um prazer sempre tê-lo aqui. Prazer estar aqui sempre. E você, Léo? E o Samuel também acompanhando, claro, no teclado, né? Samuel, boa noite, seja bem-vindo. Agora eu quero saber, você sempre se interessou por assuntos políticos, assim? Em que momento da sua vida você... Na verdade, é uma coisa... Na verdade, a preocupação não é tanto com política. A preocupação que me move a me interessar por política é a preocupação pela sociedade, pela humanidade, pelo mundo em si. Eu acho que isso tem, para mim, pelo menos, dentro da minha história, isso tem tudo a ver com a minha compreensão do cristianismo, né? Do reino de Deus e daquilo que nós, como cristãos, da nossa função como cristãos aqui. Então, se a função, o objetivo do cristão é fazer uma diferença nesse mundo, é levar paz, amor, justiça, né, igualdade para esse mundo, esse caminho... num país democrático, e sempre vivi em países democráticos, graças a Deus, passa inevitavelmente pela política. Então, eu acho que, por mais estranho que talvez possa soar para alguns dos telespectadores, mas meu interesse por política advém do meu interesse e da minha compreensão bíblica e religiosa. Muito bom. Temos alguns recadinhos antes, Chapolin, de entrarmos nesse assunto, que você, inclusive, pode participar e interagir em nossas redes sociais. Tem o nosso Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, o nosso Twitter também, @PGConexão. E se você ainda não é o nosso seguidor no Instagram, não perde tempo, é igualzinho ao nosso Twitter, @PGConexão. Chapolin, vamos lá, tudo Lu. jóia com você? Tudo Temos certo. alguns recados. O que é que você quer falar aí pro pessoal? Vamos lá. Antes de mostrar aqui nossa parceira, eu quero dizer o seguinte, o Léo, todo mundo sabe, canta muito bem, tem uma carreira já consolidada, mas toda vez que o Léo vem aqui com o Samuel tocar, eu fico assim, meio perdido ali olhando pro Samuca tocando. Toca demais. Demais. Eu sou muito abençoado, muito privilegiado. Sou seu fã, Samuel. Sou seu fã de você tocando. E para quem é espectador da TV Novo Tempo, é interessante talvez observar que ele é o diretor musical da Nova Semente, que tem o programa Exatamente, Viva, que programa também Viva passa aqui. Fica aqui na cidade de São Paulo, né? No Novo Tempo. Então é um prazer ter aqui você de novo, viu, Samuca? Obrigado. E o Léo a gente nem se fala, né? Já é bem conhecido aí. Luciano, olha só, tem a nossa parceira aqui, a revista Conexão. Deixa eu mostrar para o meu amigo Thiago aqui, meu xará. É a nossa parceira, você pode entrar em contato com eles, o endereço está embaixo na sua tela e adquirir esse material que está belíssimo, falando a respeito da criação, né? Isso mesmo, está lá, Isso, criação. A criatura e o criador, né? Beleza? Agora, Chapolin, quem estiver em casa e quiser conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, pode ganhar um presente da TV Novo Tempo e do programa Conexão. É o nosso estudo bíblico Resgate da Verdade. É só acessar o nosso blog novotempo.com/conexão, preenche o formulário, envia e vai chegar na sua casa. Agora, se você quiser ter acesso agora a esse conteúdo, como que faz, Chapolin? Exatamente, pode entrar agora no seu smartphone, se você tem iPhone, se você tem Android, não importa. Você vai entrar no site embaixo na sua tela, faz o download, instala inteiramente gratuito e você vai ter acesso a todo o conteúdo do livro no seu celular. Quero mostrar também, Luciana, aqui o novo lançamento da gravadora Novo Tempo, o DVD 360 do Arautos do Rei, um DVD que o objetivo deles é exatamente para os jovens, então levantar mais, está aqui, ó. Tá certo? novotempo.com/gravadora, você pode adquirir esse material. E tem uma música belíssima, inclusive fizeram um clipe, Luciana, que é uma música do Pedro Valença, exatamente, Pedro Valença, uma música muito legal, bem divertida e o clipe tá valendo a pena também. Entre em contato com o pessoal no YouTube, você vai poder ver esse clipe que tá bem legal. E o Arautos vem aqui, mês de setembro, eles vão estar por aqui também para mostrar esse novo projeto para você aí, diretamente para o público jovem. E tema de hoje no Conexão, vamos falar sobre política. Temos um grupo aqui bem legal, o Vinícius está aqui com a gente, a Ellen está com a gente também e o Edgar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Luciana. Eu quero saber o seguinte, vocês se interessam pela política do país? Saber da Ellen primeiro aqui. Eu me interesso sim, Luciana. Eu acho que a política é uma coisa que está totalmente relacionada com o nosso dia a dia. Eu acredito que o voto também ele é um instrumento de mudança, tanto política como social, no cenário do Brasil. Então, eu acho que eu me interesso sim. E o Edgar? Acho importante. Bom, eu me interesso pela política porque todas as mudanças que temos na sociedade, elas são refletidas na política e a política também reflete na sociedade mudanças para melhor ou para pior, dependendo das decisões que são tomadas, né? E o Vinícius? Eu me interesso, só que como muitos brasileiros, eu acho que eu estou um pouco machucado por muitos... Um contexto histórico aí, né? O contexto histórico, diversos governos que foram ineficazes, então... Mas
Eu acredito que possa haver mudanças. A gente vai conversar hoje sobre essa mágoa, né? Esse ressentimento grande, do brasileiro, sim, né? Mas será que a gente tem que deixar as questões políticas de lado por conta disso? A gente vai conversar sobre isso nos próximos blocos também. Mas agora, a nossa repórter Caroline Oliveira foi às ruas para saber o que o jovem pensa sobre política. Será que ele se interessa mesmo? Roda aí o VT. Você se interessa por política? Sim. Eu me interesso. Mais ou menos. Posso dizer que sim. Me interesso. Costumo ler bastante, assistir bastante jornais. Acho que é uma coisa muito importante para nós, jovens principalmente, a gente já começar desde o início se interessar pela política. Hoje em dia não tem como a gente não se interessar, né? Tá na mídia falando muito. E acho que nessa fase a gente está vivendo muito a política, então me interessa sim. De que forma você acha que os jovens podem ser mais atuantes na política? Na verdade, o jovem já é atuante na política, só que ele precisa de mais espaço e ser mais ouvido, porque hoje nós temos uma sociedade patriarcal, protecionista, que estabelece que o mais velho é que tem as melhores ideias. É isso, se interessando, buscando mais, exercendo, né, a parte, não é obrigatório, né, com 16 mas pode já votar, fazer o CPF, ter os seus documentos em dias e quando puder votar, saber mais sobre seus candidatos, sobre a sua cidade, né. O jovem começar a se envolver na política, eu acho que é meio difícil, eu acho que tem que gostar mesmo. Participando dos programas que que o governo hoje, né, disponibiliza pra gente, não também só questionar, reclamar, e sim também você participar, ver realmente se funciona ou não. O jovem deveria se preocupar mais com o futuro do país, se esforçar para isso, tanto da parte estudar para melhorar o país. Pesquisando um pouco mais e vendo as propostas. Procurando informação, né, debatendo até sobre esses assuntos com pessoas mais velhas, né, que viveram outros poderes, né, antes desse que a gente está vivendo agora. Em anos de eleição, você acredita que os jovens estão preparados para votar? Não, a gente nunca tá. Sim, com certeza. Não estão preparados. Eu acho que estamos, mas as pessoas ainda, na minha opinião, as pessoas ainda vão fazer a escolha errada. Não, porque eu acho que hoje em dia o jovem só sabe reclamar, escutar às vezes as pessoas de antes. Ele não tem, os jovens hoje em dia não estão muito ligados à política. Na verdade não, mas tem que votar, né? Então acho que a gente tem que procurar as melhores propostas e ter esperança aí, né? Não muito, são poucos os que estão preparados. Por conta disso, as pessoas não sabem, né, em quem estão votando, não sabem as propostas, não sabem nem o que o seu município traz para você. Porque os jovens não se interessam, assim, muito pelas políticas, assim. Para eles, assim, até muita gente compra eles, né? Se os jovens hoje em dia falam tanto em mudanças e querem mudanças, eu acho que eles têm que se empenhar mais para que realmente essa mudança aconteça. Opiniões divididas aí, mas agora vamos conversar com o Rudá, que é cientista político. Rudá, boa noite, tudo bem com você? Oi, Rudá, você me ouve? Eu ouço, mas começou a picar o áudio. Vamos fazer o seguinte, vamos desligar o Skype e eu jogo essa pergunta aqui para o pessoal. Daqui a pouquinho nós voltamos com você, tá bom, Rudá? Até já. Agora, vamos conversar sobre esse ressentimento. O povo brasileiro, especificamente o jovem, está machucado? Vocês têm essa sensação que o Vinícius também relatou? Por um histórico de corrupção e tal? Ellen? Olha, Luciana, eu acho que existe um senso comum de que política é corrupção ou que política é suja ou que todo político é igual. Então, eu acho que sim. Eu acho que existe isso sim. Eu tenho conversado com as pessoas sobre política, né, sobre quem vão votar. E, assim, a maioria das pessoas que eu tenho conversado não vão votar. Estão preferindo não votar, não se envolver. Então, eu acho que, conforme o tempo tem passado, as pessoas têm se afastado cada vez mais, sabe? Da política, de se informar sobre política. Agora, e essa seria uma boa solução? Se afastar dessa forma da política por conta de um histórico de corrupção e tal? É uma das coisas que eu falei muito na época que teve muito aquelas manifestações no ano passado. Assim, eu não estou disposto ainda a desistir da democracia.
até porque a gente não tem nenhum outro modelo que se possa colocar em seu lugar. Então, com todas as falhas que a democracia tem, e essas falhas realmente, de fato, elas ficam muito evidentes num país com a desigualdade de acesso à educação e cultura como o Brasil, eu ainda não estou disposto a abrir mão da democracia por uma simples razão, que é uma das coisas inerentes à democracia em praticamente todos os países democráticos do mundo, é a liberdade de expressão. Então, assim, a gente ainda, só pelo fato da gente ainda ter a possibilidade de discordar, da possibilidade de ser ouvido ou de falar o que a gente pensa, de discordar, enfim, só para mim, só a liberdade religiosa e a liberdade de expressão que andam juntas, para mim a democracia ainda é o melhor modelo e cabe a nós tentarmos fazer dela o melhor possível, dentro das limitações evidentes num país com 200 milhões de habitantes e uma distribuição de renda, e mais até do que de renda, de acesso à educação e informação. Enfim, é muito, muito complicado. Esse negócio da informação, até uma coisa que eu vou falar no próximo bloco, que... Sobre a informação, isso é sobre importante o negócio também. do acesso à informação. Certo. Mas agora vamos tentar mais uma vez falar com o Rudá, que é o cientista político. Rudá, boa noite. Será que agora vai? Temos agora o áudio? Eu estou ouvindo bem agora. Eu também estou te ouvindo bem. Rudá, hoje estamos falando sobre política aqui. E o Vinícius, ele tocou num assunto interessante, que o povo, que ele está se sentindo machucado, né? A corrupção, ela fragiliza a política partidária também, fazendo com que a população não se interesse mais por esse tipo de assunto? Você disse o que fragiliza? Se fragiliza a política partidária, né? Se a corrupção, o histórico de corrupção que nós temos acompanhado, se isso fragiliza a política partidária. Eu acho que o que fragiliza, porque a corrupção é consequência, ela não é causa. A questão é o que gera a corrupção. E, sinceramente, o que gera a corrupção, em primeiro lugar, são as empresas que corrompem, que entram nesse jogo. Nós temos que coibir isso e acabar de uma vez com todas, ou colocar um limite para financiamento de campanha. E, em segundo lugar, é a falta de participação direta, por incrível que pareça. Ou seja, na medida que nós não temos controle do cidadão sobre os governos, inclusive quando a gente tem estruturas de poder que não têm eficiência nenhuma, como é o caso do Senado, que evidentemente tinha que ser extinto no Brasil, nós então fazemos com que a gente tenha dois andares na sociedade brasileira do ponto de vista político. O andar de baixo, que somos nós, e só somos convidados de 2 em 2 anos para votar, e o andar de cima, que é quem é eleito, que se descola da gente e toma decisões quase sempre que não tem absolutamente nada a ver com a nossa vida ou com o que a gente decidia ou queria decidir sobre a partir do voto. Então, a grande questão é que nós, cidadãos, não conseguimos entrar na vida. Acho que estamos com um probleminha aí de conexão. Agora, eu quero saber aqui no estúdio, vocês já pesquisaram, né? 2014, ano de eleição, quero saber, os candidatos, vocês já pesquisaram? Não precisa falar que candidato que é, né? Voto é secreto, mas vocês já escolheram, já pesquisaram sobre o candidato que vocês vão votar agora em outubro? Pode falar, Edgar. Edgar mesmo. Bem, eu já andei pesquisando a respeito de alguns. Existem alguns candidatos que têm uma orientação política ou religiosa bem interessante, concordantes, e acho que isso é muito importante, porque a gente não deve votar em alguém que não tem ideias parecidas, que não me represente junto ao governo. Isso até é uma coisa muito complicada. Por exemplo, eu sou um leigo público, certo? Eu sou, enfim, a minha área é música e tal, mas eu já, nas últimas 2 eleições, eu torno meu voto público. Embora ele seja secreto, eu torno meu voto público e eu justifico, eu explico por que eu voto. E a reação das pessoas, por causa dessa mágoa que foi mencionada anteriormente, ela é muito engraçada. Automaticamente se pensa que eu estou recebendo algum favor dessas pessoas nas quais eu voto. E, assim, essa premissa
ela é um fortíssimo sintoma de como a mentalidade em torno da política é errada. As pessoas não votam por afinidade. As pessoas não votam por representatividade. As pessoas votam porque alguém prometeu algum favor para eles. E isso está tão enraizado na mentalidade do brasileiro que eu particularmente, nessa eleição de 2014, vai ser a vez que eu vou mais feliz para as urnas, porque eu tenho um deputado estadual que eu acompanho em rede social há 4 anos. Então eu sei o que é importante. Claro que dá para mentir em rede social, mas todo mundo mente em rede social, então todo mundo sabe quando o outro está mentindo. eu acho assim, E o cara não vai mentir a vida o tempo inteiro. Não tem como. Você acaba por conhecer o que é importante para ele. Então, nas questões importantes, embora o voto dele na Assembleia Legislativa seja secreto também, mas eu sei qual é a inclinação dele, a não ser que ele seja um mau caráter mentiroso. Mas não tem como ele ser isso o tempo todo. Então, eu tenho um deputado estadual, tenho um deputado federal em quem eu voto, só não tenho um senador. E também tenho um candidato à presidência que me dá esperança. Ninguém coloca a mão no fogo por ninguém. Não é questão de que eu voto, eu coloco minha mão no fogo. Eu não coloco minha mão no fogo, talvez nem pelos meus parentes próximos. Entendeu? Principalmente nas situações e circunstâncias e no tipo de decisão. Mas no meu voto, eu resgato essa coisa que foi dita da representatividade. Eu me sinto representado. Muito que bom. É a base da democracia. Com certeza. No próximo intervalo, vou chamar o intervalo, daqui a pouco a gente volta, mas eu quero deixar uma pergunta para vocês. Tem como a gente saber exatamente em quem a gente vai votar, a gente saber a respeito de cada candidato? Existe algum lugar que a gente possa pesquisar para a gente se manter informado? Tá certo? É mais ou menos na linha que você estava falando aí. A gente vai para o intervalo e volta já já. Sai daí não.